Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabei de chegar da Neoquímica Arena, onde acompanhei Corinthians 1, Palmeiras 1. Para mim, na minha opinião, um bom resultado para nós. Falei nessa semana e repito hoje de novo, acho que é um ponto a ser valorizado pelas circunstâncias do jogo, do jeito que tudo aconteceu na partida. Acho que temos que valorizar sim esse empate. Como eu falei, da sequência de 5 jogos, Vasco fora, Palmeiras em casa, Fluminense Sport fora e Flamengo em casa, tendo em vista que Flamengo e Palmeiras estão sempre brigando na parte de cima da tabela, acredito que dependendo dos resultados dos outros jogos fora de casa, o empate é um resultado justo. Como vencemos o Vasco em São Januário, vamos supor que a gente tivesse empatado com o Vasco e ganho do Palmeiras, teria feito esses mesmos 4 pontos dessa série de 15 a ser disputados aí, e acho que estamos caminhando bem nessa sequência difícil do campeonato. E então, pelo que foi a partida principalmente, ter saído atrás do placar e tudo mais, o volume de jogo que o Palmeiras impôs hoje, acredito que o Corinthians sai com um ponto justo e aliviado, principalmente porque dos 7 derbys do ano, só tivemos uma derrota com uma postura lamentável em Barueri. Todos os outros jogos, acredito que a gente competiu legal, tirando a fase de grupos do Campeonato Paulista, que o Hugo pega o pênalti do Estevão no último lance do jogo praticamente ali. Ali foi a sensação de alívio, diferente dos outros jogos onde o Corinthians jogou bola, competiu, disputou, brigou a cada momento. Então acredito que hoje foi mais um desses jogos, mais um bom derby disputado no comando do Dorival, visto as peças que a gente não tinha à disposição e visto que o Palmeiras estava completo, visto que o Corinthians jogou no meio de semana e o Palmeiras não. Então acho sim, na minha opinião, é claro, que foi um resultado, um saldo positivo esse um pontinho. Falando do jogo rapidamente, já peço desculpa para vocês, como eu estava no jogo, não fico anotando, você está na tensão, ainda voltei com um amigo conversando no metrô, nem vi os lances, então vou falar num geral a minha percepção da partida, e aí vocês trocam uma ideia aí depois nos comentários, o que vocês acharam também. Então, logo no começo do jogo, o Corinthians parecia que impor um volume grande na partida, né? Ali com 5 minutos, Corinthians indo em cima, colocando a Fiel dentro do jogo, mas já ali aos 8, mais ou menos, o Palmeiras já começa a ter o controle do jogo, rodando muito bem a bola, chegando com muito perigo, Corinthians fazendo umas faltas perto da área, e eis que aos 11 minutos ali o Vitor Roque entra na área, cai, a bola sobe para o Flaco, o Charles vem, faz o pênalti. Eu consegui ver rápido alguns comentários, uma galera falando nada a ver, não foi pênalti, tal, isso e aquilo, mas a minha opinião, tá? Vem do replay ali rapidinho, a minha opinião é um pênalti marcado que eu entendo ele ser marcado, e ao mesmo tempo eu enxergo como uma displicência, uma imprudência, poderia ser evitado. Poderia ser evitado e com tanta sede ao pote o Charles ali, apesar de entender quem falou que não, o Flaco que chuta a perna do Charles tal e tudo mais, eu sinceramente achei que foi um pênalti imprudente e, enfim, o Vitor Roque bateu e fez 1-0 ali, até dele marcar o pênalti, o Vitor Roque bater já eram uns 13, 14 do primeiro tempo, e o Corinthians, enfim, não, ainda parecia ter sentido um pouco do gol tal, e na primeira ação ofensiva do Maicon, inclusive quero já deixar registrado aqui para não esquecer depois, acho que é uma terceira partida segura do Maicon, ajudando bastante no meio campo, gostei, e o Maicon na primeira ação ofensiva dele, ele sofre uma falta, e nessa falta o Garro cobra, o Gustavo Henrique cabeceia, desvia no Piquerez e entra, Corinthians empata, vai, digamos assim, rapidamente, vai com 10 minutos depois, e aí sensacional, vamos que vamos, mas ainda no primeiro tempo tem um lance, uma chegada do lado esquerdo, o Anrileri pisa na área, cruza, a bola desvia, o Guinegão se joga nela ainda, quase chega, mas vira um escanteio para o Corinthians. E as melhores chances, tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo, foram do Palmeiras. A gente não pode omitir ou negar isso daí. O Palmeiras, como eu falei, tem. Já acho, na minha opinião, com os 11 do Corinthians disponíveis contra os 11 do Palmeiras, eles já são superiores. Hoje, então, com os nossos desfalques, Charles improvisado, o Anrileri ainda sentiu no fim do primeiro tempo, jogou o segundo tempo inteiro mancando. Então, enfim, achei que o Palmeiras teve um domínio do jogo, talvez esperado, essa é a verdade. Mas graças a Deus não foi convertido mais em gol. O Hugo catou muito hoje, inclusive no segundo tempo, já falando um pouco do segundo tempo, acho que com 10 do segundo tempo, 10, 15, o Maurício arranca sozinho, cara a cara, o Hugo faz uma defesaça, e para nossa sorte e para o azar do Maurício, ele sente, né? Parece que ele sentiu ali a lombar, né? Depois desse ataque, ele acaba sendo substituído. Era um cara que estava dando bastante ritmo pro time do Palmeiras.
Então o Corinthians ainda, eu lembro no segundo tempo, eu lembro de uma falta que o Memphis cobra, ela desvia para fora, e lembro de um chute do Garro de primeira que ele pega sem deixar ela pingar e o Everton defende. E o Palmeiras teve mais volume de jogo, teve uma hora aí no segundo momento no segundo tempo que o Palmeiras bateu 3, 4 escanteios seguidos, o Corinthians dando escanteio a todo momento, e você já começa a falar, pô, os caras estão rodando a nossa área toda hora, incomoda, dá medo, assusta, mas o Corinthians conseguiu bloquear bem, impedir bem os ataques do Palmeiras, e no final do jogo acho que foi para nós um resultado justo, um resultado bom, repito, um pontinho a ser valorizado, e que enfim, olhando individualmente o coletivo do Corinthians, todo mundo se doou. Confesso para vocês que em alguns momentos da partida incomoda um pouco, e talvez eu vou ser repetitivo, eu não estou pegando no pé dele, mas me incomoda um pouco a postura do Memphis. Às vezes o cara está do lado dele dominando a bola, custa pressionar um pouquinho. Se o Memphis tivesse um pouquinho, não vou nem falar do Tevez agora, vou falar se o Memphis tivesse um pouquinho do Guinegão, ele atrapalharia mais os caras, mas enfim. Gostei da partida do Garro, gostei da partida do Guinegão, que não foi tão participativo hoje, porque o Murilo acabou engolindo ele, essa é a verdade, mas ele brigou, a gente não pode falar que ele não lutou, não tentou o tempo inteiro. O Bidon até que fez uma partida ok, mas o Maicon achei que fez uma boa partida. A torcida na arena é aquilo, né? Pega no pé do Charles por qualquer coisa que ele faz, mas eu confesso para vocês, dentro do que é o esperado do Charles para lateral direita, infinitamente ele jogar de lateral ali do que o Félix Torres. Também não acho que ele comprometeu, apesar do pênalti, né? Que tem gente que acha que não foi, tem gente que acha que foi, para mim foi imprudente. Mas dentro do que a gente espera do Charles, acho que foi ok também. Ele acabou saindo também no segundo tempo. Enfim, acho que dá para a gente valorizar esse pontinho. Pensar de 7 derbys do ano, foram 3 empates, 3 vitórias do Corinthians, apenas uma derrota. Tá bom, acho que eles estão muito mais mordidos do que nós esse ano. E, enfim, como eu falei, a gente consegue somar mais um pontinho. Os jogos da rodada foram mais ou menos, né? O Vitória ganhou, mas também não chega tão perto de nós. O Grêmio conseguiu empatar com o Flamengo no fim do jogo. Então o Corinthians continua um ponto na frente do Grêmio. Pelo que eu vi, o Inter estava ganhando antes de chegar em casa. Enfim, não foi uma rodada maravilhosa, mas também não foi um desastre a rodada para nós. Pensando que agora a gente tem uma sequência pelo Campeonato Brasileiro de 2 jogos seguidos fora de casa, né? O Fluminense vai ser no sábado, o Sport lá em Recife só no outro domingo. E até conversando com os amigos no intervalo do jogo hoje, eu falei, talvez, e a gente não pode se apegar nisso, porque assim como o jogo a menos não é garantia de vitória, um time que vai entrar poupado também não significa que eles não vão jogar nada e vão entregar, que nenhum time entrega a partida, né? Mas o Fluminense tem que reverter o jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil na quarta-feira, no mesmo dia que a gente joga com o Atlético Paranaense aqui. E o Fluminense já joga terça-feira a Sul-Americana. Então a gente joga no sábado com eles. E convenhamos que se concretizar a classificação do Bahia na Copa do Brasil, o caminho mais curto para o Fluminense e para a Libertadores é pela Sul-Americana, visto até os adversários que jogam a Sul-Americana. Então tem a chance, existe a possibilidade do Fluminense poupar seus jogadores contra o Corinthians no Maracanã no sábado. E aí aquilo, né? Vamos tentar a todo custo pelo menos pontuar no Maracanã. Já falei várias vezes aqui que é um estádio que o Corinthians não costuma se dar bem. Então repito que se a gente conseguir fazer mais um pontinho ali no Maracanã, tá ótimo. Vamos somar mais um pontinho aí. Acho justo se a gente conseguir ganhar a maravilha, porque a gente vai agora, são 10 dias parado, volta com o Atlético Paranaense dia 10, se Deus quiser vai dar tudo certo a classificação para a semifinal. Depois no sábado é o Fluminense fora, e depois é só no outro domingo com o Sport fora. Então, para depois jogar só com o Flamengo no outro domingo, 8h30 da noite. Então, assim, agora é o momento dos jogadores se recuperarem, descansarem. Vamos tentar virar essa chave no Brasileiro para tentar mais uma vitória aí. Já vamos tentar entrar o quanto antes na casa dos 30 pontos. E porque depois a pedreira do Flamengo em casa é gigante. Então, repito para vocês que se a gente conseguir beliscar mais uma vitória fora aí, acredito que um empate com o Flamengo vai ser justo de novo, então quem sabe as coisas não dão certo, tá bom? Como eu falei para vocês, o Lucão tá de férias, então ele não vai participar da resenha essa semana com a gente, mas eu volto na semana junto com o Vladão para fazer uma resenha pós-jogo aí, e aí eu espero que vocês continuem com a gente, fala aí o que vocês acharam do jogo hoje também, a impressão de vocês também, gostei do Gustavo Henrique, estava esquecendo de falar dele também, gostei da partida do Gustavo Henrique, o André Ramalho, algumas emoções, mas também fez uma partida ok, enfim. Acho que coletivamente o Corinthians fez uma partida ok, competimos num jogo difícil, com adversário difícil, que descansou na semana diferente de nós, mas o importante é que não perdemos, somamos mais um ponto que na minha visão foi importante, tá certo? Então vou ficando por aqui,
Um grande abraço a todos, uma boa semana para vocês e vai Corinthians. Valeu!